Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Como a gente viu na última aula, a gente falou de Revolução Industrial, a gente falou das transformações trabalhistas que a Revolução Industrial gerou. Na mesma nação que houve a Revolução Industrial, houve também o início das lutas trabalhistas. Bom, aqui a gente fala mudança trabalhista, que mudança é essa? Primeira situação, o núcleo produtivo que antes era agrário, que eram as fazendas, passaram a ser as indústrias, a Revolução Industrial, passaram a ser as indústrias. Nesse sentido, o trabalhador que antes se cercava da fazenda, vivia nas acomodações da fazenda, passou a viver em volta das indústrias, ou seja, uma migração do campo para a cidade. Outra perspectiva importante, antigamente, antes da Revolução Industrial, a atividade era organizada de um modo chamado manufatura. Como era que era isso? O único trabalhador tinha que desenvolver o produto assumindo todas as etapas produtivas. Como assim? Desde a colheita da matéria-prima até o beneficiamento, montagem e às vezes até a venda do produto. Exemplo, como funcionaria mais ou menos? O cara ia lá, ele mesmo selecionava a madeira, ele mesmo cortava a lenha, ele mesmo trabalhava essa madeira para ficar em tábuas, em ripas, enfim. Outra situação, a partir disso, ele cortava e montava os móveis, depois ele mesmo dava o acabamento, lixava, e depois ele vendia. Ou seja, todas as etapas da produção, seja ela de produção de tecido, de roupa, de móveis, etc., todas as etapas da produção eram feitas pelo mesmo trabalhador. Com a industrialização, isso mudou. Essa manufatura foi deixada de lado. Como foi feito? A partir de então, cada trabalhador era responsável por apenas uma etapa da produção. Isso acelerou a produção. Por quê? Porque esse trabalhador ficava extremamente especializado naquilo. Então ele fazia aquilo com excelência. Porém, esse trabalhador que se especializava muito naquilo, ele não dominava as outras etapas da produção. Qual foi a consequência disso para os trabalhadores? Que eles poderiam ser demitidos, substituídos mais facilmente. Por quê? Porque o treinamento necessário para exercer a função que eles faziam era um treinamento menor. Eles não precisavam dominar todo o processo produtivo. Bastava dominar uma única etapa da produção. Bom, essas primeiras indústrias, elas tinham uma carga horária extremamente pesada, uma jornada laboral extremamente pesada, não tinha uma preocupação com equipamento de segurança, nem com segurança, não tinha uma legislação trabalhista. E, como eu falei, como era necessário menos treinamento para fazer apenas uma etapa da produção, até mesmo crianças eram usadas e empregadas nessas indústrias. Bom, essa jornada de trabalho, essa situação desses trabalhadores era muito exaustiva e não demorou muito para ter se formado movimentos trabalhistas, movimentos de luta pelos direitos dos trabalhadores. O primeiro desses movimentos foi o ludismo, que a gente já viu na aula passada, que referia-se a Nadir Lud. Que como é que eles enxergavam a situação? Como eles enxergavam esse problema? Antes das máquinas, a gente tem uma situação melhor. Depois das máquinas, piorou. Então, qual é a solução? Para esse movimento, a solução é acabar com as máquinas. E como é que eles faziam isso? Literalmente, eles invadiam, queimavam, destruíam as máquinas, destruíam as indústrias e também atacavam as atividades produtivas das indústrias. Queimavam plantações, tentavam inundar as minas de carvão ou minas de metal que eram necessárias como combustível ou para se produzir as máquinas. Então eles agrediam as máquinas ou a atividade das máquinas para tentar voltar ao modo de produção anterior. Bom, esse movimento não teve sucesso, apesar de ser um movimento radical, de ser um movimento violento, ele não teve sucesso. Então, professor, daqueles movimentos, qual foi o que teve sucesso? Qual foi o que teve ganhos trabalhistas? A gente já viu também na última aula, mas para a gente revisar, para a gente lembrar, para a gente manter na nossa mente.
foi o cartismo. O cartismo que emitiu uma carta ao povo. E essa carta continha que tipo de reivindicação? Tinha dois tipos de reivindicação, não só trabalhista, né? Exigia as trabalhistas também folga semanal, exigia a redução da carga jornada de trabalho de 16 horas, que era antigamente, para 8 horas, que é o que se tem hoje. Exigia também o descanso, exigia o fim do trabalho infantil. Então, ele teve esses sucessos trabalhistas, mas não só isso, ele teve sucesso político também. Ele queria a participação dos trabalhadores na política. Eles perceberam que se os trabalhadores não participassem da política, essas leis poderiam ser mudadas, essas regras poderiam ser mudadas pela política. Então, exigiram medidas que possibilitaram um maior acesso dos trabalhadores à política, o voto secreto, a possibilidade maior dos trabalhadores terem acesso à Câmara dos Comuns. Lembre-se que aqui a gente está falando da Revolução Industrial, a gente está falando de Inglaterra, Câmara dos Comuns. Então, essas transformações trabalhistas surgiram a partir da Revolução Industrial. No mesmo país que surgiu a Revolução Industrial, surgiu as revoluções trabalhistas. Bom, nas últimas aulas a gente viu Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, Revolução Industrial, né? Tudo isso, colonização da América do Norte, tudo isso com grande influência do Iluminismo e com grandes transformações políticas. Mas o Iluminismo, ele só atingiu a Inglaterra? Não. O Iluminismo, ele atingiu outros países da Europa. Um dos países que atingiu fortemente é esse que a gente vai estudar agora, que é um assunto que eu quero muita atenção de vocês, um assunto que cai muito vestibular, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela aconteceu na França, aconteceu no governo de Luís XVI. Ela foi uma grande transformação política na França. Bom, o que a gente viu na Inglaterra que gerou aquela Revolução Puritana? A gente viu lá o Jaime I, que era um rei absolutista, querendo governar sem autorização do parlamento, tomando medidas que desprivilegiavam, que desconsideravam as opiniões do parlamento. E na França isso acontecia? Acontecia, certo? Os ex-absolutistas na França exerciam um poder central, concentravam as decisões sobre si. O parlamento existia na França? Existia. Porém, o rei pressionava, tinha muito poder, fazer com que sua vontade fosse realizada. Como era a sociedade francesa nessa época? Em termos de política, existia o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que eram os nobres. É uma coisa importante também. Esses clero que tinha voz no primeiro estado não era qualquer clero, era um clero de origem nobre, certo? Tinha os ricos, os nobres, tinha um clero de origem nobre e tinha o terceiro estado, que era a maioria da população francesa da época, quase todo mundo, certo? Pequena burguesia, os escudas, os camponeses, etc. Era assim a divisão da sociedade francesa: clero, nobres e o terceiro estado, camponeses, burguesia, etc. É importante lembrar que acima disso tudo tinha o rei absolutista. Bom, o que acontecia nessa época? O rei absolutista, ele gastava muito, ele tinha uma vida muito luxuosa, e a nobreza em si tinha uma vida muito luxuosa também, ou seja, o Estado gastava muito para manter o luxo da nobreza dos reis absolutistas.
a situação, apesar disso, a situação estava mais ou menos em paz, certo? Porém, o que foi que aconteceu? Século XVIII, houve um período, anos consecutivos, de colheita ruim. A França ela não era industrializada. A Revolução Industrial tinha começado na Inglaterra, então a França era agrária. Então, colheita ruim significa que vai gente passar fome. Não foi produzido alimento suficiente. Então, houve fome na França nesse período, perdas de colheitas. E por que houve perdas de colheitas? Diversos motivos, dentre elas o tempo. Da mesma maneira que se tem seca, períodos de seca e períodos de chuva, e alguns anos a gente tem secas maiores, lá na França o que era problemático era o frio, era a geada. Quando o tempo era frio demais, as colheitas diminuíam, e aconteceu isso. Outra perspectiva, essa vida de luxo dos nobres, o próprio rei em si, era sustentada com impostos pesados, certo? E outra perspectiva, o movimento iluminista, que a gente já estudou, que propunha, que questionava, que queria a diminuição do poder do rei. O rei não podia ser mais absolutista. Então, ele questionava esse poder do rei, queria mais poder ao parlamento, como a gente viu, não só viu o iluminismo, como viu a atuação na Inglaterra também. Esse mesmo movimento que gerou revoluções na Inglaterra, estava atuando na França também. Movimento não no sentido de um grupo de pessoas organizadas, mas no sentido de circulação de ideias. As mesmas ideias que circularam na Inglaterra, circularam na França também. Certo? Bom, a partir dessas reformas, a partir do aumento da cobrança de impostos e a partir dessa grande fome, houve um desequilíbrio nas finanças do Estado francês. E o que é que o Luís XVI quis? Bom, se me está faltando dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar impostos e recolher mais dinheiro. Só que a população já pagava impostos altos. Só que a população estava numa situação de fome. Então, não tinha mais como cobrar impostos. E que houve uma revolta, houve uma revolução. Como foi que se tornou essa revolução? O rei Luís XVI, ele tinha, para aumentar impostos, para criar impostos, ele tinha que reunir a Assembleia, que na Inglaterra, que a gente estudou, era o parlamento, né? A Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns. No caso da França, é a Assembleia de Estados Gerais, né? O famoso Estados Gerais. Falou em Estados Gerais, falou dessa Assembleia que iria aprovar o aumento de impostos ou criar de novas leis, ok? Bom, quando isso aconteceu, o que é que esse pessoal fez? Aprovou a nova lei? Foi contra a nova lei? Não só isso, eles estavam influenciados pelas ideias iluministas e na reunião fizeram o seguinte: a gente não vai, antes de discutir o imposto, antes de discutir essa reforma tributária, a gente vai fazer uma constituição para a França e vai dar mais poder ao parlamento e diminuir o poder do rei absolutista. E a gente só sai daqui depois que essa constituição estiver pronta. Bom, esse foi o início da Revolução Francesa. Essa é a introdução da Revolução Francesa. Como era a sociedade francesa antes? Tinha o rei absolutista, tinha os três estados, o clero de origem nobre, o segundo estado era os nobres, propriamente dito, e o terceiro estado, quase todo o resto da população, geral, burguesia, campesinato, todos. O que aconteceu? O rei teve uma dificuldade nas finanças do estado, quis aumentar os impostos, o rei Luís XVI,
porém a França tinha passado por um período de perdas de colheita, ou seja, a situação econômica do povo estava ruim. E quando esse rei Luís XVI quis reunir os Estados Gerais para discutir esse aumento de impostos, esses Estados Gerais, essas pessoas estavam influenciadas por ideias iluministas que criticavam uma postura absolutista do rei. Então, em vez de eles discutirem o aumento de impostos, eles falaram o seguinte: não, antes só vamos discutir uma Constituição que dê poder ao parlamento, que dê maior liberdade ao povo e que limite os poderes do rei. Bom, essa é a introdução do assunto da Revolução Francesa. É isso que eu quero que vocês lembrem para as próximas aulas. Obviamente, cada etapa do processo tem as suas complicações que a gente vai desenvolver nas próximas aulas, mas nessa primeira aula, o que eu quero é que você lembre disso, do peso dos impostos, das ideias iluministas, da fome que houve nesse período na França, dessa distinção de primeiro estrado, segundo estrado e terceiro estrado, e desse rei absolutista que estava presente na França. Ok? Esse que eu preciso que vocês lembrem. Até a próxima aula.